Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas de Investidor. Eu, Giovana de La Paz, hoje trago para vocês um olhar interessante de uma pesquisa que o Capitana Securities fez, tá? É um fundo imobiliário que no seu relatório, que está em tela aí de abril, ele apresentou para o mercado e para os cotistas um apanhado interessante de um estudo sobre fundos imobiliários de papel. Tá? Então, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Só algumas informações para quem não conhece o fundo, né? Ele tem ele está, ele nasceu, vamos começar do início, ele nasceu em 2014, em algum lugar eu li isso, tá? Ele nasceu em 2014, ok? Ele está com o valor de mercado, estava a R$ 102 quando foi publicado esse relatório, ele está em R$ 100, eu acho, 99 a R$ 100. Tem um valor patrimonial de 95, né, um rendimento que está entregando 1,05, um dividend yield de 12% ao ano, tá? O que ele tem aqui? 82 mil cotistas, e tá sendo uma emissão por agora, tá? Está em processo de emissão. Agora eu não me lembro se é 400 ou 476. Bom, maiores informações vocês podem analisar todo o prospecto, enfim, né, diretamente no site do fundo imobiliário. Mas o objetivo não é esse, tá? O objetivo é mostrar um relatório muito bem organizado, com fundamento, e ele apresenta exatamente isso aqui. Então, o que ele nos traz? Ele fez, no mês de abril, ele realizou um estudo sobre o segmento de fundos imobiliários focado aí exclusivamente em CRIs, tá? Então, ou conhecido, né, como no mercado de fundos imobiliários como CRIs, que é o Certificado de Repósito de Recebíveis Imobiliários, tá? Então, eles vão destacar aí o crescimento robusto, né, do segmento, né, e realmente os números são impressionantes. E que métricas eles utilizaram? Olha, isso é interessante, o patrimônio líquido dos fundos, número de cotista e número de fundos que existem e as captações. Tá? Então, eles fizeram esse trabalho de casa por uma questão deles e estão divulgando aí para o mercado, ok? Então, o que eles trazem no primeiro gráfico aqui para a gente entender, tá? Captações de follow-ons e IPOs, tá? E o número de fundos imobiliários. Então, o azul são os follow-ons, são as famosas subscrições. Então, nós vamos olhar aí em 2021, nós temos próximo já a quase 30 subscrições de fundos que tenham recebíveis na sua estratégia, tá? E aí a captação, que é o cinzinha, deve ser em torno aí de uns 5, 4, 5, né, novos IPOs, ok? Então, aqui já dá para perceber o quanto nos 2 últimos anos houve é, é, emissões, né, de fundos imobiliários com CRI. Então, esses números aqui que nós estamos falando de acima de 40 todo ano. E a gente já está no primeiro semestre desse ano, próximo a 30. Então, isso é um dado interessante para ser levado em consideração, inclusive, se você tem esse tipo de fundo imobiliário no seu portfólio, então você já sabe que está parecendo que a sede de emissão não vai parar, não, ok? Então, esse é um número interessante, e aí aqui traz a quantidade, né, de fundos, né, número de fundos, e aí nós estamos falando aqui que eles estão gerando em torno de 60 fundos imobiliários que trabalham com isso, né, aqui como CRIs, ok? Muito bem, então a evolução do patrimônio líquido e número de cotistas não é à toa, que a gente já sabe, depois até vou correr rapidamente no relatório de abril da B3 sobre fundos imobiliários, mas não é à toa que a gente já sabe a questão do número de cotistas que vem investindo em fundos imobiliários, mas aqui são os cotistas de CRI. Então a gente vai ver lá, eu acho que é 1.400.000, alguma coisa assim, que tem na B3 investindo em fundo imobiliário, 1.200.000 investe, mais de 1.200.000 investe em fundos de papel.
tá? Então, quer dizer, eles pegam praticamente os CPFs da Bolsa, que investem em fundos imobiliários. E aí a gente consegue ver que em 2020, né, que foi essa pujança toda aqui, 19 e 20 de emissões, né, então em 2020 eles tiveram aí em torno de 27 bi de patrimônio e agora já estão acima de uns 32 bi. Tá? Então isso aqui é para a gente ter um número de um tamanho da grandeza que já está hoje o patrimônio líquido dos fundos de CRI. Então, você vê, olha o quão íngreme foi a curva de 2018 para cá, né? Então, isso aqui não é uma curva, né? Olha só a velocidade que o patrimônio líquido dos fundos caminhou, porque teve interessado, porque teve emissão, porque teve demanda, porque baixou os juros, tudo isso nós vamos falar mais adiante, ok? Então, aqui, a questão de composição de ativos, eu vou passar rapidamente o que eles dizem. Toda a partinha azul é CRI, então, a questão dos bilhões ali que a gente comentou, né, os 32 bilhões que seria aqui, né, então uma grande parte aqui é CRI. Tem alguma coisa nas estratégias que compram fundos imobiliários, né, então de recebíveis também, uma pouca coisa, uma pouca composição em imóveis e alguma coisa em caixa, né? Porque como os fundos de papel às vezes tem vencimento antecipado, esse aquilo, tem saldo de alguma emissão, então sempre eles têm normalmente tem caixa, tá? E os CRIs detido pelos FIIs versus a indústria de fundo imobiliário. Então esse número aqui é o que me chamou muito a atenção, né? Nós estamos falando de um estoque de 80 bi de estoque de CRI. Então, no mercado, tem 80 bi, né? E o que fundo imobiliário realmente atinge? Dentro de fundo imobiliário só tem 10%, mais ou menos, né? Então, quer dizer, tem muito estoque, tem muita coisa para emitir, ainda tem muito negócio a ser feito, porque tu pega aqui realmente o estoque de CRI tem muito mais do que efetivamente CRI dentro dos fundos imobiliários. Então, isso aqui me parece que é cada vez mais uma tendência que não vai ter volta, né? Acho que vai fazer parte do portfólio de qualquer investidor, principalmente os rentistas. Então, para concluir aqui as informações, os dados foram elaborados com base nos informes mensais e nos relatórios gerenciais dos FIIs listados, né, que tenham foco em CRI e que estão disponíveis ao público. Então, eles fizeram aí um cruzamento, BI, enfim, isso aí é um trabalho de inteligência e parabéns à Capitânia por estar trazendo esse tipo de informação. Bom, os números de captação de 19, 20 e início de 21 foram atípicos, que a gente comentou lá em relação aos follow-ons, né? Então, o que eles trazem como que desencadeou todo esse movimento, né? Um bom momento do mercado no final de 19, as taxas de juro na sua mínima, né, histórica, a incerteza do Covid, né? E o incremento, o segmento CRI que foi o menos afetado, né, em relação aos tradicionais do setor imobiliário, como shopping, lajes e hotéis. E nós tivemos também a aceleração do IGPM e do IPCA, que possibilitou todo esse olhar de grandes, de altas distribuições por parte dos CRs de papel. Então, aí, ó, os dividendos elevados e que sustentou a alta nas cotações no secundário, tá? Então, eles comentam aqui que em 2012 tinham 8 fundos imobiliários. Quantos a gente de CRI? Eu acho que a gente viu que tinha 60 aqui, né? Num dado momento aí, comenta aqui, ó. Número de fundos imobiliários, 60. Então, olha o quanto cresceu em termos de gestoras e ó, 59 no fechamento, né? Ali a diferença só da aproximação. Então, saiu de 8 para 59 aí, quase uma década, né? Então, tem muita empresa, tem
fundos com estratégias de high grade, high yield, híbridos, que trabalham CRIs e fundos imobiliários, que trabalham em desenvolvimento, loteamento, quer dizer, então, tem para todos os gostos, né? E está chegando aí a 1,3 bi de investidores, né? Então, o patrimônio eles chegou a 32 bilhões, e aí eles trazem aqui que o que representa esses 32 bilhões representam, acho que esse é um dado que a gente tem que destacar, né? Os 32 bi que estão de patrimônio, patrimônio líquido nos fundos de CRI representam 25% da indústria como um todo, né? Aí pega todos os outros segmentos da indústria, são os outros 75%, né? Desse total, aproximadamente 76% está alocado em CRI, 15% em caixa e 9% utiliza a estratégia também em fundos imobiliários, né? Então, o percentual alocado do CRI já detém mais de 30% do estoque da indústria, né? Representando aí uma importante desintermediação do segmento bancário. Então, aí entram também as securitizadoras e tudo mais, tá? Que vai bem em linha com a que a Capitânia Securities faz. Então, eu só queria apresentar esses números para vocês verem o tamanho do mercado, né? O quanto ele cresceu, por que que ele cresceu, como ele evoluiu e o que que ele está entregando, né? E agora eu vou passar rapidamente o boletim mensal da B3 com relação a abril, né? E aí ele vai confirmar muitos dos dados, só que aqui, ali a gente viu os dados só de fundos imobiliários de papel, e aqui a gente vai ver o número realmente de fundos listados, né? Então, em março, nós tínhamos 333 fundos listados. Lá a gente viu que 59 eram de papel, né? Então, o resto é tijolo e outras estratégias, ok? Então, a evolução das ofertas, o que foi muito destacado lá, né? Então, tiveram 25 registros de ofertas, né? O que tá, praticamente só papel registrou, e um volume de 88, deve ser bi aqui, deixa eu ver se tem aqui, número de 88 bilhões, né? E é uma expectativa aí de, de volume financeiro, né? O patrimônio líquido, lá a gente viu o patrimônio líquido de 30 bi, se não me engano, e aqui nós temos 1,288 em relação ao mercado como um todo, né? 1,4 e o valor de mercado 1,2. Então, vocês veem o tamanho do mercado de fundo imobiliário. E só vem crescendo, né? Porque o importante aqui, além dos números, a gente olhar esse sentido, né? Então, esse é o grande detalhe aqui que a gente tem que observar. E aí os investidores, né? Então, praticamente lá a gente viu que era 1.300.000, e aqui nós temos 1.344.000, né? Também nesse sentido. Então, praticamente todo mundo que investe em fundo imobiliário de papel investe em outros fundos imobiliários também, e a pessoa física aqui é a grande maioria, né? Então, aqui tem algumas negociações do mercado à vista, e aí a participação em questão de custódia, tá? Pessoa física, em termos de custódia, tem 72%, e no caso de volume de negociação, tem 68%. O grande diferencial, acho que a gente pode ver aqui, tá? A diferença em relação ao volume está nos não residentes, né? Essa é a grande diferença que existe em termos de custódia, né? E em termos de volume. Então, os não residentes, eles aumentam o volume de negociação em relação à questão da custódia. Só queria trazer esses números para fazer um deparo do que existe em fundo de papel, hoje em dia, né, e o que existe de fundo, de mercado de fundo imobiliário, né. Então, a ideia aqui era realmente apresentar isso para vocês. Então, dá para se concluir aqui que as emissões estão sendo feitas praticamente todas elas por fundos imobiliários de papel, que o investidor, pessoa física,
ele está presente em papel e em tijolo, né? Isso a gente conseguiu perceber, e que parece que para o segundo semestre não vai acalmar as emissões dos fundos de papel. Então, eles vêm já numa crescente nesse primeiro semestre, e no segundo semestre o ritmo deve continuar este. Caso você tenha curtido aí as informações, gosta do nosso trabalho aqui, deixa um like no vídeo, né, e que a gente consegue chegar aí a mais investidores, e a gente se vê no próximo vídeo do Ticker do Investidor. Tchau!